modelo gnatostático é fundamental na construção do AS1. Primeiro, numa análise estática, onde a gente pode avaliar o contorno da arcada. Numa vista lateral, pode-se observar que o plano oclusal está relativamente paralelo ao plano de Camper, né? Do lado direito. E do lado esquerdo, uma curva invertida, que obviamente vai ser corrigida. Em seguida, a gente pode fazer uma avaliação funcional, onde os modelos são montados no gnatóforo através de uma mudança de postura terapêutica, com o levante e o reposicionamento das ATMs conseguidas por orientação do profissional, e nós podemos fazer uma avaliação dinâmica, fazendo as excursões laterolaterais e observando que o guia incisal não escapa da mesa incisal. Isso faz com que os pterigoideus laterais trabalhem em linha reta com movimento uniforme, que é o que se pretende numa reabilitação. O fio de união das duas partes do AS1 deve ser feita com um fio 0,7 flexível. Essa gota serve para evitar estímulos nocivos na região da papila e para dar flexibilidade no conjunto. Ele deve tocar levemente os incisivos para dar um estímulo de propriocepção na área incisiva. O modelo superior foi montado no gnatóforo espacialmente relacionado ao plano de Camper. E o gnatóforo já tem na sua estrutura as angulações necessárias para a função fisiológica do pterigoideu lateral. O passo seguinte é o de fazer uma higienização do modelo, removendo as bolhas e buracos que possam existir. A colocação de cera, eliminando áreas retentivas, principalmente da área de suporte do aparelho, que são os dois premolares e o molar superior, de um lado e de outro. A aplicação do fio, e todo o conjunto deve ser testado a fim de se verificar se não existem interferências nem de fio, nem de cera no movimento livre à direita e à esquerda, permitindo a função dos pterigoideus laterais. Pode-se partir então para a primeira fase da acrilização, que é o encapsulamento com acrílico dos dois lados do aparelho na área de estresse funcional, dois premolares e molar superior. O acrílico na fase plástica deve ser colocado na superfície oclusal, incorporando a parte retentiva do fio, de um lado e de outro. São os premolares e o primeiro molar.
Deve ser aplicada uma camada uniforme de acrílico que envolva os dentes de suporte, encapsulando esses dentes. Isso deve ser feito evitando-se uma quantidade demasiada de acrílico. Os excessos já podem ser removidos. Antes da acrilização final, nós devemos checar se existem interferências nos movimentos de lateralidade. A gente nota que existe uma interferência neste setor aqui e aqui também, muito provavelmente por conta da expansão da polimerização do acrílico. Em carbono, nós identificamos as áreas que estão causando essa falha no movimento. Nós vamos desgastar antes de prosseguir na fase seguinte de acrilização da superfície oclusal, onde serão inscritas as trajetórias correspondentes ao ângulo funcional mastigatório, promovidas pelas cúspides dos dentes inferiores. Note-se que durante a acrilização parcial, o contorno da face vestibular já deve ser mais ou menos delineada, para facilitar depois a usinagem do aparelho. Agora, com o movimento completamente livre e com o acrílico na fase borrachoide, no início da fase borrachoide, nós devemos aplicar uma camada uniforme na superfície oclusal, suficiente para alcançar os dentes inferiores. Esta fase de acrilização ela é dinâmica, ou seja, enquanto o acrílico está polimerizando, nós devemos fazer com que os dentes inferiores marquem na superfície oclusal as trajetórias funcionais dos pterigoideus laterais inscritas no gnatóforo.
Já vamos removendo os excessos. Deixando sempre as trajetórias observar as trajetórias correspondentes às trajetórias dos pterigoideus. E mais uma vez devemos esperar a acrilização final deste lado para iniciar a confecção do lado contrário.